Doutora Gabriela, boa tarde, tudo bem? Clínica nova, conta pra gente. Boa tarde a todos, todo um espaço aqui, todo pensado no bem-estar dos nossos pacientes, né? Eu falo assim que até vocês acostumarem, eu quero estar mostrando o espaço da doutora Gabriela. Espaços super acolhedores, isso que é importante, né, doutora? Porque quando a pessoa está doente, nós até falamos na primeira nossa ao vivo, ela precisa chegar num lugar e se sentir bem, né? Com certeza. E o nome do nosso prédio significa gratidão. Então, significa o meu sentimento pelos meus pacientes e também eu queria ser um motivo de gratidão para eles também. Que Deus continue te abençoando, né? E gratidão também, porque a doutora vai estar conosco toda semana aqui dando dicas, né? Falando sobre endocrinologista, falando sobre dicas de saúde. E nós vamos começar falando sobre diabetes, né? É algo assim que é uma doença que nem a doutora dizia outro dia, né? Não só diabetes. Endocrinologia, às vezes, são doenças que a pessoa vai ter pro resto da tua vida. Tem que saber conviver com ela de uma maneira agradável. Exatamente, são doenças crônicas, crônicas, né? Então, nós sabemos aí que o diabetes é uma doença silenciosa em alguns momentos, né? Mas que se for diagnosticada, se a gente conseguir fazer algumas pequenas mudanças, um tratamento correto, uma orientação, um acompanhamento, o paciente não vai chegar a ter complicações aí, como insuficiência dos rins, como perda de visão, como lesões que às vezes levam a comprometimento dos dedos, das extremidades, problemas do coração, infarto, pressão alta. Então, se a gente conseguir prevenir ou pelo menos reduzir a incidência dessas complicações, é muito melhor, né? Doutora, em primeiro lugar, né, quais são os tipos de diabetes que existem? Isso. Nós temos aí descritos vários tipos de diabetes, mas são aí são três grandes tipos. O tipo 1, que é a da etiologia autoimune, o tipo 2, que é relacionado aí às resistências à insulina, e o outro tipo que é o diabetes gestacional. E quando, por exemplo, né, gente, eu tô vendo entrevista com ela, eu tenho tudo que está acontecendo, viu? O que eu vou falar, né? Por exemplo, no meu caso, né? De repente, e tem muitas pessoas também, né? Que outro dia eu fiz até que graças a Deus, né? A gente tem vários aparelhinhos e eu tenho bastante para estar medindo. Eu fiz na academia, doutora, né? Comecei a pegar de todo mundo. Muitas pessoas com 130, 140, mas nem imagina que tem. Então eu queria que a doutora falasse hoje para esse tipo de paciente, esse tipo de pessoa. A gente tem algumas métricas, né, aí que a gente utiliza, que são das sociedades internacionais aí de diabetes, Sociedade Americana, Sociedade Brasileira, onde a gente tem alguns valores aí de corte. Obviamente que a gente não consegue fazer o diagnóstico de diabetes somente com uma medida, né? Sim. Então, assim, ao acaso, se ela for maior que 200, já é um grande sinal de alerta. A gente faz também aquela hemoglobina glicada, que vê aí o passado dos 3 últimos meses da glicose no nosso sangue. E as triagens, né? São as glicemias de jejum, antes de se alimentar, 2 horas após se alimentar. Então, cada uma tem um valor aí de corte e de atenção pra gente. Doutora, né, nós sabemos que a diabetes, hoje nós estamos falando aí para quem está iniciando, tá?
que é uma doença silenciosa também, né? A pessoa que está nos assistindo, ela ainda não percebeu, porque eu mesmo, quando eu vi, eu falei, mas como isso, né? O que ela tem? É importante ela estar fazendo o exame, tem uma idade? Conta pra gente, doutora. Na verdade, hoje em dia a idade não importa muito mais, mas sim os hábitos de vida. A gente sabe também que o estresse também pode desencadear alterações aí da glicemia, né? Então, muitos pacientes falam assim, doutora, meu diabetes é emocional. Existe mesmo, uma relação, né? Os hormônios aí que a gente libera aí quando está estressado, às vezes quando está internado, às vezes quando passa por um momento de um trauma muito forte, todas essas alterações, elas podem sim alterar a glicemia, né? E é importante as pessoas estarem realizando exame, mesmo só de prevenção? Eu acredito que sim, porque só dessa forma que a gente vai conseguir identificar uma doença silenciosa. Então, por exemplo, uso de algumas medicações, ganho de peso, a gente sabe que hábitos de vida, às vezes o paciente que começa a tomar muita água, fazer muito xixi, todas essas são sinais de alerta. Isso que eu ia falar, os sintomas, quais seriam os sintomas? Isso. Então, às vezes, perda de peso, ganho de peso, tomar muita água, fazer muito xixi, alterações de sono, muita fome, ou perder a fome também é um dos sinais de alerta aí. Então, eu acredito que a única forma de a gente identificar uma doença silenciosa aí, num momento que dá para ter uma atuação, é medido, né? E a pessoa que por fim acaba tendo aí 110, 120, ela necessita tomar algo para... Às vezes, só com alimentação, não necessariamente medicalizar os pacientes, mas às vezes algumas mudanças de hábitos de vida, então algumas alterações, alguns fracionamentos, atividade física, a gente conseguir dosar isso ao longo do dia, como eu sempre falo, né? Remédio, veneno, comida, o que muda é a dose, né? É o que muda é a dose, né? Porque nós sabemos assim que tem muitas pessoas que falam assim, eu vou tomar esse tipo de remédio, depois eu não vou poder parar, tal, e não tem nada a ver, né, doutora? Não, mas assim, às vezes em alguns casos, dependendo da gravidade, a gente precisa ser um pouquinho mais firme nas nossas condutas, mas não necessariamente. Eu falo que falar que as coisas não vão ser modificáveis ao longo da vida é muito difícil, então eu acho que tem que ser avaliado. Teve pacientes que eu já consegui às vezes tirar um monte de remédio, tomava 5, hoje em dia está tomando 1, sim. E tem tudo a ver também, é hereditário a diabetes? Sim, a gente sabe que uma das causas aí do tipo 2, ela é genética e tem uma relação genética de hereditariedade. Não é certeza que a pessoa vai manifestar, né? Mas a gente tem que ter um alerta aí para quem já tem história familiar aí, pai, mãe, irmão com alguma alteração de glicemia, precisa ficar atento. Pessoas que têm assim filhos pequenos, né? E já existe na história da família. Quais são as dicas assim? Porque às vezes ela pode se manifestar, demorar mais, não sei, para se manifestar. Mas dependendo como a criança, o estilo de vida da criança, pode se manifestar antes ou não tem nada a ver isso que eu estou dizendo? Sim, hoje em dia a gente tem uma incidência cada vez maior, às vezes, de diabetes tipo 2, já na infância, por conta de alimentação, falta de atividade física, às vezes medicações que tem algumas crianças que utilizam aí, como os corticoides, então é uma coisa que precisa ficar atento. Então, doutora, certos medicamentos podem favorecer alterações de glicemia, né? Então, eu acho que tem que ficar atento, ser individualizado, ser alertado caso a caso, né? E não estou dizendo que às vezes tem medicações que são importantes e que são essenciais, sim, tem por exemplo, como. Às vezes algumas doenças reumatológicas, né, que o paciente tem que tomar o corticoide. Então ele precisa aí também de um acompanhamento da parte da glicemia com o endocrinologista, né? Eu falo assim que essas dicas, né, com
doutora Gabriela, o doutor Oswaldo falam assim, que ajuda tanto. A doutora não tem ideia, né? Porque às vezes nós nem imaginamos que a gente vai tomando, a gente nem percebe quando vê, acontece um monte de resultado e se a gente não é bem informada, cada vez vai ficando pior. Com certeza. Então, essa condição que a gente tem hoje de acesso à informação, às vezes alerta a gente, às vezes tem gente aí que está fazendo, está trabalhando e só de escutar essas coisinhas aí, às vezes já dá até uma orientação para a família, uma orientação para os filhos, né? A gente se alerta um pouquinho mais. Doutora, antes de terminar, né? Eu queria que a doutora deixasse uma dica aí para aqueles que fazem muito tempo, né? Que não procuram um médico, que não fazem nenhuma prevenção. Não, com certeza. Não tenha medo. A gente precisa deixar um pouco aquele conceito de só procurar o médico quando a gente está doente, né? Então, assim, tem muitos pacientes que me procuram, às vezes não tem nenhum sintoma, procuram para exames de rotina. Então, assim, médico não trata só de doença, médico trata de pessoas. E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer com que desperte nisso nas pessoas. Nós somos seres humanos cuidando de seres humanos. Então, eu acho que esse é o ponto principal aí que precisa ficar claro pra gente. Nem precisa de mim, né, Bem? Ela terminou.